Olá, salve, salve! Aqui Thiago Petreca para mais uma conversa contigo sobre o tema da liderança dentro das mais diversas facetas que a gente pode encontrar nesse tema que é absolutamente incrível. Te agradeço por estar aqui no meu canal. Se caso você ainda não se inscreveu, te convido a fazê-lo agora e assinar clicar no sininho para que você seja avisado ou avisada toda vez que um novo vídeo vier ao ar. No vídeo de hoje, o que eu gostaria de partilhar contigo, nesse intuito da gente de fato criar um diálogo e a gente ter algum material sobre o qual a gente pensar, tem a ver com a questão relacionada à educação, a educação corporativa e o ato da liderança propriamente dito. Em específico, porque muitas vezes a gente pensa, e tem que pensar mesmo, na educação, nos esforços de treinamento e desenvolvimento relacionados aos resultados desejados dentro de uma companhia. Afinal de contas, a gente promove um contexto educacional dentro de uma corporação, não pela educação em si, né? Não se trata de um esforço pela educação, e sim um esforço em prol de um resultado através da educação. E isso faz uma diferença enorme, porque uma das grandes dificuldades que a gente tem é justamente o famoso ROI, né, o retorno sobre o investimento no que tange à educação, que ele é, de certa maneira, indireto. E é isso que eu quero explicar para você, ver se eu consigo trazer aí uma reflexão importante sobre aquilo que, de fato, nós como líderes, a gente, de fato, precisa olhar, o que a gente precisa medir, aonde o nosso olhar precisa repousar, para que a gente, de fato, consiga pensar de uma maneira apropriada e prática sobre o retorno, sobre o investimento feito em treinamento e desenvolvimento. Olha que curioso, né? A gente, por exemplo, estipula que um treinamento será dado para melhorar o engajamento. E aí, um dos recursos que talvez possa se utilizar é a pesquisa Great Place to Work, ou outros tipos de pesquisa, um NPS, seja o que for, algo que metrifica, que quantifica o resultado lá na ponta. Mas veja, você tem uma situação, problema, onde você coloca no meio desse processo um esforço educacional para que lá na ponta exista ou venha a existir um resultado desejado, como nesse exemplo, o engajamento. Porém, quando a gente vai medir o engajamento, ele supostamente ou já aconteceu ou não aconteceu. Então você faz a pesquisa e aí determina e verifica, por exemplo, que o engajamento não foi alcançado como se desejava alcançar. E aí, obviamente, muitas vezes, o próprio esforço de treinamento ele é tido como falho. Agora, o que eu gostaria que você pensasse, considera o seguinte: você tem essa situação, problema, que indica que a solução, ou que indica que o trabalho que precisa ser feito é em prol do engajamento da equipe, que por consequência gera maior produtividade, gera melhores resultados, e aí a coisa vai se desdobrando. Mas o que é interessante, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, num processo de engajamento de equipe, nesse exemplo que eu quero dar, não se restringe o que eu estou falando ao engajamento, tá? Engajamento aqui é só um exemplo para isso que eu quero trazer para você. Então você traz um esforço educacional, seja ele online, seja ele híbrido, seja ele presencial, não importa, é uma decisão estratégica da própria empresa, ou da empresa com a consultoria, mas que tem aí um esforço educacional e um resultado, no caso o engajamento, desejado. Pois bem, e aí quando o trabalho é realizado, ele deve obviamente se desdobrar para que o resultado do engajamento aconteça. Porém, a gente precisa partir de um pressuposto de que, principalmente no ambiente corporativo, um processo, um esforço educacional, ele precisa necessariamente alterar algum comportamento. Porque pensa o seguinte: o conjunto de comportamentos existentes, pré-esforço educacional, é aquilo que está gerando o problema, ou é parte daquilo que está gerando o problema. Então, se eu vou fazer uma ação através de um esforço educacional de T&D, por exemplo, sobre este contexto, eu preciso que um comportamento mude. Eu preciso, por exemplo, que o líder escute melhor,
que o líder se comunique melhor, que o líder saiba acolher melhor, que o líder seja empático a si mesmo e empático ao seu time, principalmente no que tange as emoções que são trazidas para a equipe, as emoções que nascem dentro da equipe, como que está a questão relacional entre os elementos da equipe, entre as pessoas que formam aquela equipe. Estes elementos, eles obviamente fazem muitas vezes parte do processo de curadoria, do processo temático que será trabalhado dentro do treinamento e do desenvolvimento para que se gere o engajamento. Porém, o verdadeiro ROI não é se o engajamento aconteceu ou não, porque ele inclusive pode estar sujeito a outros vieses, a outros elementos do contexto, como por exemplo, alguém na equipe mal contratado, que na verdade não adianta treinamento, o que precisa é uma demissão. Então, estes elementos, eles também influenciam lá no resultado do engajamento. Para o T&D, o que a gente precisa fazer é medir aquilo pelo qual o T&D é responsável. E aí sim a gente está falando na mudança de comportamento. Então, uma maneira mais honesta, pragmática de se acompanhar a efetividade do treinamento e desenvolvimento é o RH, o T&D, em parceria com o líder daquela área, estarem determinando métricas, determinarem evidências do meio e não do fim, determinarem evidências de que o líder está, ou de que os funcionários estão também, ouvindo melhor, de que a comunicação de fato melhorou, de que o entendimento relacional e emocional da equipe de fato melhorou. E para isso eu preciso estipular em cada caso as evidências, as métricas dos comportamentos, né? Então eu tenho um comportamento X, pós-treinamento é X menos alguma coisa, ou é X mais alguma coisa, ou X vezes alguma coisa. Para quê? Partindo do pressuposto de que, uma vez estes comportamentos mudando, eles trazem o potencial de gerar o resultado do engajamento. Porque muitas vezes você pode fazer um belíssimo trabalho, aonde inclusive o comportamento é alterado em prol do engajamento, mas o contexto maior da companhia não é favorável a isso. Você, por exemplo, pode ter um grupo de executivos que instauram diariamente uma cultura que ela deprecia o engajamento. Então, pouco você vai conseguir de fato fazer extra equipe. Talvez você até consiga fazer com que alguns elementos, algumas pessoas, alguns movimentos relacionais dentro da equipe melhore. Mas na hora que isso expande para o resto da companhia, simplesmente vai enfrentar uma série de problemas que o treinamento e desenvolvimento não conseguiria resolver. Então é muito mais honesto por parte do T&D e por parte da executiva, ou por parte de quem quer medir o resultado do esforço de treinamento e desenvolvimento em cima da mudança de comportamento, em cima daquilo que traz o potencial para um resultado desejado. Uma vez isso feito, aí sim também pode-se acrescentar dados que aferem o resultado em si. Aí você vai, no caso do engajamento, utilizar diversas maneiras de pesquisa, como eu disse antes, o próprio Great Place to Work, um NPS, seja o que for, mas ele não pode ser isolado. A métrica, a avaliação, o ROI, ele não deve estar isolado na ponta, ele não deve estar isolado só quando o resultado supostamente aparecer ou deixar de aparecer. Até porque muitas vezes a gente quer medir um resultado dentro de um prazo. Então eu quero que a minha equipe se torne mais engajada, eu quero que isso aconteça no próximo mês. Talvez a equipe não tenha maturidade para fazer vingar os comportamentos necessários para o engajamento em um mês. E aí você mede um mês depois e fala, o treinamento não funcionou. Não, calma. Talvez o treinamento tenha sim funcionado. É que essa equipe não está tão madura o suficiente para acelerar a transformação comportamental. Por isso que é necessário a gente medir o meio. No caso, medir os comportamentos e a transformação do comportamento
que talvez possa demorar 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano. E aí sim, a hora que eu começo a ferir a mudança de comportamento, eu vou acompanhando com a medição do engajamento propriamente dito. Mas eu preciso, é necessário medir os comportamentos, estar acompanhando a transformação do meio daquele contexto que traz o potencial para o resultado desejado. Então, quando a gente pensar na resolução de problemas cuja solução possa vir através dos esforços de educação, porque tem certas coisas, e às vezes é um problema, né? Às vezes a gente acha que T&D traz uma bala de prata e resolve tudo. Não. A gente precisa lembrar de que existe um contexto maior. Então você pode ter um movimento desejoso de gerar engajamento, mas dentro de uma estrutura cujas métricas globais da companhia são absolutamente individuais. Então vai ficar um pouco mais difícil de você conseguir ter um bom engajamento no nível coletivo se a estrutura da companhia preza pelo individualismo. Então, precisa ter uma estrutura que também suporte o resultado desejado para aquilo que o T&D está se propondo a fazer. E ao longo desse processo, a métrica, as evidências precisam ser buscadas nos comportamentos. Elas precisam ser buscadas na transformação que gera o potencial para o resultado desejado, tá bom? Comenta aqui comigo se fez sentido para você. Se você chegou até aqui no vídeo, eu te peço, caso ainda não o tenha feito e se faz sentido, começar a seguir o canal, acionar o sininho para sempre ser avisado ou avisada de toda vez que um vídeo estiver disponível. E obviamente, caso você tenha a clareza sobre isso que eu te falei, se realmente faz sentido isso para a tua realidade, se de alguma maneira é necessário alguma ajuda externa, conta comigo, conta com os processos de consultoria, de mentoria que a gente tem aqui na Curatoria, tá bom? Mais uma vez, obrigado pela tua audiência, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!